nós iremos falar na noite de hoje. A proposta que eu trouxe como a ideia condutora dessa fala é justamente a nova desordem mundial e o direito das gentes, uma forma histórica de nos referirmos ao direito internacional público. E pensar depois nas ideias fundamentais da legalidade, como o direito pode ser importante nesse momento não fácil que vive a humanidade. Bem, partimos da ideia de nova desordem mundial em função desse quadro que vivemos na ordem internacional, na ordem interna, de relativização de tantas coisas. As bibliotecas desaparecem, a informação jamais existiria. E é necessário que a academia se posicione, que pense esse momento de transição que vivemos e que na política se transforma em um momento agônico. E quando pensamos isso, a agonia do presente, é muito interessante imaginarmos que há soluções, e uma delas vem da navegação. Os navegadores de águas profundas, que comumente se perdem pelos mares, eles têm uma lição fundamental para o momento da dúvida. Os grandes navegadores, o professor Friedman é um navegador, ele sabe disso. Quando você está perdido no meio do mar, não adianta ir em frente, você se perderá mais. Se a bússola não funciona, se você está diante de uma grande tempestade, se você não vê o horizonte, recue, volte para o local onde você estava. Os velejadores fazem isso. Uma vez perdidos, voltam. E quando nós, professores de direito, quando nós, estudantes e estudiosos de direito internacional, estamos perdidos, é necessário que nós voltemos onde estávamos. E justamente estávamos no final da Segunda Guerra Mundial, quando o direito internacional fica efetivamente importante, porque ele é um instrumento da manutenção da paz. E naquele momento ali, a manutenção da paz significa a perpetuidade da espécie, a continuidade da raça, porque estávamos diante do holocausto nuclear. Nesse momento, surgiram alguns internacionalistas que estudaram as razões do direito internacional e o fizeram pelo viés, nos Estados Unidos, das relações internacionais, e na Europa, pelo viés da ciência política. E foram essas disciplinas que iluminaram o direito internacional, porque até então o direito internacional era visto como algo político, algo muito relativo, algo que dizia muito mais propriamente ao jornalismo, à política internacional, à diplomacia, e não propriamente à faculdade de direito. Inclusive, no Brasil, durante muito tempo, não se ensinou direito internacional. Se escreveu muito pouco sobre direito internacional. E o direito internacional é um atestado de desenvolvimento da sociedade. Quando o país apresenta a sua face internacional, se ela vier adornada pelo direito internacional, será um país respeitado, será um país admirado. E é nesse sentido que eu gostaria de lembrar que o Brasil é um país admirado, é um país muito respeitado no concerto das nações, por muitas razões. Os que viajam sabem, e muitos estudantes viajam hoje com as facilidades que existem, que quando pelo mundo nós falamos a palavra Brasil, essa palavra é uma palavra que gera sorrisos. Podemos estar lá nos confins da África, na Ásia, em uma língua desconhecida, e nós falamos Brasil, e quem estiver conosco terá uma imagem boa, uma imagem simpática, uma imagem positiva do nosso país. E isso se escreveu longamente. Se escreveu com as penas sofisticadas do direito internacional. O Brasil tem 10 fronteiras. É uma situação rara. Poucos países têm 10 fronteiras. Nenhuma delas foi obtida através da guerra. Todas elas foram conquistadas pela diplomacia, pela negociação e pelo direito internacional. Mas isso já faz muito tempo. A cultura jurídica brasileira é alicerçada no direito internacional.
Senão, vejamos, quem são os dois grandes nomes do direito brasileiro? O grande nome é Rui, e Rui Barbosa é um internacionalista. O segundo nome, bem, vamos imaginar que seja Clóvis, também um autor requintado de direito internacional. E aí nós temos tantos outros que levam a uma presença brasileira muito grande no conceito internacional. Vejam que o Brasil, curiosamente, é um país rico e de povo pobre. Existe o contrário, existem países de povo rico, mas que são países pobres. São países que não são importantes na ordem internacional pelo tamanho das suas economias, pela sua posição internacional, e a posição do Brasil é justamente uma posição muito peculiar, porque nós temos dificuldades econômicas, dificuldades culturais muito grandes, mas nada no mundo de importante é decidido sem a presença do Brasil, da opinião brasileira. Somos a 7ª, talvez a 8ª economia do mundo. Somos um dos 5 países com maior reservas internacionais. Então, o que se decide no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial, são decisões que passam necessariamente pelo Brasil. O Brasil teve 7 juízes da Corte Internacional de Justiça. Um número expressivo. O primeiro foi Rui Barbosa. Depois, nós tivemos Filadelfo Azevedo, um grande jurista, que faleceu na Haia. E em seguida, tantos outros. O primeiro presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, um grande jurista, um grande brasileiro, e era um advogado do Rio de Janeiro. Ele não era um diplomata, ele não era um político, era uma figura extraordinária que, inclusive, será o responsável pela cláusula chamada, leva seu nome, Raul Fernandes. Primeiro Levi Carneiro, depois Raul Fernandes, cláusula Raul Fernandes. No mundo, quando se estuda direito internacional, tribunais internacionais, professor, especialista em tribunais internacionais, sabe que se estuda a cláusula Raul Fernandes. Também um advogado, colega nosso, já falecido, que foi um representante brilhante no Brasil, foi um grande juiz da Haia, foi depois também o autor dessa cláusula. O nome é dialético, a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Quando ele percebeu que não haveria tribunal internacional, porque os Estados jamais se submeteriam a poderes não nacionais, ele criou essa cláusula estranha, que faz com que, no direito internacional, o destinatário do processo, o que ocupa o polo passivo da relação processual, o seja sempre com a própria anuência. O réu só é réu se quiser ser réu. E assim que funciona. Bem, depois nós tivemos um outro juiz, também mineiro, chamado Sete Câmara, como os dois seguintes, Francisco Rezec e Cansado Trindade, Antônio Augusto Cansado Trindade. Só a Universidade Federal de Minas Gerais deu ao sistema de justiça internacional 3 juízes. Mais juízes que a Espanha. Portugal nunca teve um juiz na Corte da Haia. Vejam, eu não cito isso como competição, mas cito isso apenas para mostrar a importância e a presença do Brasil no espaço jurídico internacional. Como somos dignos e destinatários do respeito internacional. Lembro ainda que houve um momento prodigioso em que, curiosamente, todos os tribunais internacionais eram presididos por brasileiros. Desde a Corte do Mar, o professor Marota Rangel, o órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial de Comércio, o órgão de apelação. Naquele momento, o mais importante tribunal do mundo. Hoje não funciona porque está paralisado pela desordem internacional a qual irei ainda me referir. Mas naquele momento, o sistema de solução de controvérsias da OMC é que julgava os grandes conflitos internacionais. E lá estava o professor Luiz Olavo Batista presidindo o órgão, representando a cultura jurídica brasileira. E tínhamos ainda Cansado Trindade na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tínhamos presenças brasileiras
em tantos outros tribunais, demonstrando que não estou fazendo um discurso elogiando uma cultura que me interessa. Não, estou apenas expondo uma realidade que representa uma verdade cultural inquestionável. Isso traz ao Brasil uma grande responsabilidade. E a responsabilidade é de também estar consciente de que o momento vertiginoso que vivemos, em que perigos que já imaginávamos superados voltam a estar na calada da noite presentes sobre as nossas cabeças, que nós tenhamos a percepção que a única solução, a única escora diante desses perigos inimagináveis é o direito. Amém? E que a ordem internacional deve ser uma ordem baseada em normas jurídicas, e não em personalidades, como evidentemente poderemos ser levados pelas políticas disruptivas que passam a ocupar todos os cenários, todos os continentes, sem que nós tenhamos a possibilidade de, inclusive, nos assustar diante dos dilemas que podem aparecer. Há uma passagem muito interessante da Guerra de Troia, que é transformada em uma peça de teatro em um momento muito parecido com o qual estamos vivendo. Era o período entre guerras. Havia terminado a Primeira Guerra Mundial e já se ouviam os rumores do novo conflito que estava por vir. A Primeira Guerra Mundial termina, os anos 20 são os anos de medo na Europa, porque virá a Segunda Guerra Mundial, todos sabem. Existem uma série de situações disruptivas como essas que nós estamos vivendo no nosso momento, e existia também um grande movimento pacifista, movimento que era capitaneado pelos professores de direito internacional, que falavam da negociação, da concórdia, do desarmamento, e um desses arautos da paz, da necessidade da paz, é justamente um teatrólogo francês chamado Jean Giraudoux, que escreve uma peça de teatro chamada A Guerra de Troia Não Acontecerá. E é uma história muito engraçada, que se passa na muralha de Troia. O rei está olhando a frota grega em volta das muralhas, aquela história do rapto da Helena, aquela guerra mítica, aquela guerra que foi narrada por Homero e que é muito mais simbológica do que propriamente um conflito, mas que os historiadores sabem que realmente aconteceu, e que significa o seguinte: os gregos cercam a muralha, que é inexpugnável, e os troianos ficam esperando que algo ocorra, porque os gregos não conseguem tomar a cidade, as muralhas são intransponíveis, e os troianos não têm como enfrentar aquela frota imensa que reunia todas as polis gregas. Bem, então nesse momento, agora já estamos na peça, deixamos a história e passamos à invenção, à literatura. Diz lá o Jean Giraudoux: o rei Príamo, sem saber o que fazer, vejam bem, isso é nos anos 1920. O rei Príamo, sem saber o que fazer, nomeia uma comissão. Dela participarão um matemático, um filósofo, um astrônomo e um professor de direito internacional público. E aí veio o professor de internacional público, que já havia trabalhado para todas as cidades gregas, que não tinha conseguido em nenhuma delas garantir a paz. O repertório de causas dele era um repertório de derrotas, porque houve a guerra, ele pregava a paz, mas sempre havia guerra, e ele tem frases muito engraçadas. Ele fala assim: o direito é a mais sublime das quimeras, ninguém interpreta a realidade com tanta liberdade, nem o poeta, como o faz o jurista. Muito bem. E a simbologia é justamente essa. O direito
não aporta nada àquele momento trágico da humanidade, porque logo os gregos oferecerão o cavalo de Troia, que será trazido para dentro da muralha, e dentro do cavalo aí estavam os soldados, os ópitas, e aí todos vocês sabem o que aconteceu. Aconteceu a guerra. Só que naquele momento, que o Jean Giraudoux escrevia, hoje ele é nome de rua em Paris, na guerra Victoire n'aura pas lieu. Naquele momento que ele escrevia, já se sabia dos perigos da bomba nuclear que estava por vir. Já havia um compromisso, não com a paz, mas com a perpetuação da espécie. Porque novas guerras significariam o uso de bombas impensáveis, como realmente acontece quando termina a Segunda Guerra Mundial, em 1945. O trágico momento das explosões nucleares em Hiroshima e Nagasaki, naquele momento mudou o rumo da civilização. Bem, então em cima desse terror do holocausto nuclear, surge um período de paz. Um período de paz raro, porque ele era baseado no terror. Tenha bombas para assegurar a paz. Quanto mais bombas você tiver, mais a paz você assegura. E esse momento foi, curiosamente, o momento a que me referi, das ciências políticas e das relações internacionais. Surgiram muitos cursos, muitos grandes pensadores, alguns deles iluminaram o direito internacional, como eu disse, mostrando que o direito internacional é uma ordem de conclusão acerca de uma realidade trágica, o homem é mau, hobbesiano, agostiniano, princípios que nos levam à ideia de que o Estado, porque é o homem, também é levado ao mal. Existe uma selva internacional, vivemos na selva, e é necessário que pela força você imponha o seu poder ao seu eventual inimigo, e com isso mantenha a paz, preserve a paz. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Tenha mais ogivas nucleares que o seu inimigo. Bom, como consequência disso, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Em 1948, já tínhamos mais ogivas nucleares necessárias a destruir o mundo 100 vezes. E, nesse instante, é que o direito internacional se transforma no direito das organizações internacionais, surge, sob a égide do direito internacional, a mais importante criação do direito internacional, a Organização das Nações Unidas. Na primeira semana da ONU já se disse, é uma organização fadada ao fracasso, não irá funcionar, é um elefante, é um paquiderme, e até hoje nós estamos aqui falando da ONU, e estamos aqui falando porque não explodiu a bomba nuclear que deveria explodir após a Segunda Guerra Mundial, não estaríamos aqui. Da desordem que nós assistimos no mundo, desordem onde já não existem os parceiros adversários confiáveis. Quando tínhamos a União Soviética e Estados Unidos, que eram inimigos formais, com o endereço certo, com o telefone, era possível que os cientistas políticos, como o Raymond Aron, na França, se referisse àquele momento como um momento de tranquilidade. Vão dormir tranquilos, não haverá explosão nuclear, porque os donos das bombas nucleares são partenaires adversaires, são parceiros adversários. Uns precisam dos outros. Então a corrida armamentista é justamente para que haja a paz. Bem, então não vivemos mais essa ordem internacional, que era uma ordem de terror. Não vivemos mais a ordem em que a China é inimiga da Rússia. Não existe mais a Rússia, ou a Rússia que existia naquele tempo, da União Soviética. Hoje temos a desunião soviética. Os ucranianos são inimigos dos russos, fidagais. E as Coreias. E a desordem que chega na Europa vinda da África. A União Europeia, que surgiu para evitar as suas guerras, hoje está quase em guerra em função de guerras alheias. Guerras que não são suas, que chegam com a desordem dos movimentos migratórios. Se nós fôssemos europeus, o que estaríamos pensando? Essa incapacidade das autoridades comunitárias de Bruxelas entender o drama do Mediterrâneo, dos países mediterrâneos, que recebem diariamente levas e levas de populações
migrantes flageladas pelas guerras, em dificuldades de sobrevivência, que colocam a condição humana em um quadro de vergonha. Quem olhar um boat people com aqueles africanos que vêm desesperados em busca da sobrevivência, não vêm para conquistar, vêm para sobreviver. Tem vergonha da condição humana. Onde chegamos? Bem, então essas desordens todas, essa falta de controle dos armamentos nucleares, essa falta de controle das ideias, a nova forma de relações diplomáticas totalmente anormal, faz com que nós tenhamos os olhos voltados para aquele período entre guerras e digamos, como juristas daquele momento, olha, aqui nesse momento o direito internacional é uma ferramenta quintessencial não para a boa relação dos países, para que haja a felicidade dos povos, o progresso das nações, não, para que exista a sobrevivência da humanidade. E a academia é muito importante nesse momento. É uma alegria sabermos que o Brasil, que é o país que tem mais faculdades de direito no mundo, que é o Brasil, que é o país que fornece hoje os quadros de pós-graduação nas grandes universidades do mundo. Se vocês forem à Universidade de Lisboa, dos 90 alunos do curso de pós-graduação, da professora Rosane, do professor Friedman, talvez 80 alunos sejam brasileiros. O terceiro andar da Universidade de Assunção, de Buenos Aires, da UBA, é um espaço onde se fala português. Dentro da Universidade de Buenos Aires existe um andar onde se fala português. É o curso de pós-graduação da Universidade de Buenos Aires. Brasileiros. A Corte Internacional de Justiça, brasileiros. A Câmara de Paris mudou a sua cláusula padrão. A Câmara de Paris tem uma cláusula arbitral padrão em todas as línguas importantes do mundo, também em português. São países que podem ser clientes da Câmara de Paris, como o Brasil já foi, o Paraná já foi. Talvez a causa mais importante julgada no Paraná, mais valiosa, mais valorosa, não foi julgada no Brasil, foi julgada na Câmara de Paris. É o mundo novo. Bem, ela mudou a dicção em português de Portugal para português do Brasil. E os nossos colegas portugueses reclamaram. E a resposta da Câmara foi muito simples. Portugal não tem casos na Câmara Internacional de Arbitragem. E o Brasil é um dos principais clientes da Câmara Internacional de Arbitragem. Cai o pano. Bem, o Brasil, curiosamente, é um dos grandes usuários do sistema de solução de controvérsias da OMC. O Brasil escreve muito, os juristas brasileiros, os advogados brasileiros se interessam muito pelo sistema de solução de controvérsias da OMC, Genebra. Por quê? O Brasil ocupa um grande espaço, mas curiosamente o Brasil não faz nem 1% do comércio internacional e já está entre os 5 maiores clientes do sistema de solução de controvérsias da OMC. Por quê? Porque o Brasil é muito grande. Não é o fator população, o fator economia, o fator presença internacional, a bolha demográfica é muito grande. O número de universitários, a juventude, a pirâmide etária, tudo isso surpreende, tudo isso faz com que o mundo olhe para o Brasil com muita atenção e às vezes com muita cobiça. Então é importante que nós saibamos disso, saibamos a importância do direito, saibamos que sem o direito não há como se pensar em civilização, sabemos que foi o direito que mais que todos os sindicatos, que todos os partidos políticos, que todas as ideologias, que todas as igrejas, foi o direito quem mais fez pelas classes oprimidas. O direito foi quem mais fez pela libertação dos trabalhadores, pelo acesso ao consumo, pelo acesso à cultura, pela redenção dos povos, e nenhum esforço ideológico teria sido minimamente aceitável
no processo civilizatório, bem sucedido, se não fosse o direito como ferramenta transformadora e implementadora de ideias, algumas lisonjeiras, outras não tanto. Bem, para encerrar, eu gostaria de exortar a todos os estudantes, principalmente, que olhem para o direito internacional com o carinho que ele merece, que não vejam o direito internacional como uma perfumaria jurídica, como uma disciplina sem a qual tudo continua igual, e que saibam que as questões importantes hoje, mesmo no direito privado, o direito civil, o direito do comércio, o direito comercial, que é comercial internacional, não é? As CEDIPs estão aí, o direito privado, o direito público, nada no direito privado e no direito público será efetivamente importante se não olhado pela clivagem do direito internacional. Vejam os artigos das revistas jurídicas, como a questão internacional se maximiza, como ela ganha importância, e saibam também que vocês vivem em um país que tem a Constituição com o melhor tratamento que se dá ao direito internacional dentre todas as constituições escritas do mundo, mesmo também as não escritas, que principiologicamente tratam de direito internacional como a Constituição britânica. Saibam que lá nos anos de 1980, o processo constituinte foi de 1986 a 1988. Não existia telefone celular. Alguém diz, mas é possível um mundo sem telefone celular, professor? Não existia telefone celular. Não existia internet. E se fez uma Assembleia Nacional Constituinte que cometeu muitos erros, mas também cometeu muitos acertos. Os capítulos referentes aos direitos e garantias individuais são paradigmáticos, Constituição brasileira. O capítulo referente ao meio ambiente, não há outra Constituição no mundo que se refira ao meio ambiente como a Constituição brasileira, e talvez inspire o país que também respeita, no prisma comparado, o direito ambiental, como poucos o fazem, capítulo referente à ordem econômica, olhando que o mundo é múltiplo, que os partidos passam, que os governos passam, que os estados ficam. O direito internacional é o direito da responsabilidade dos estados, não é o direito da responsabilidade dos governos. É o direito que entende a perenidade do Estado, como a Constituição brasileira entendeu, e com um capítulo sublime sobre direito internacional, desde os princípios gerais, que estão já no começo, no artigo 4º, até o tratamento de direito internacional, que existe embutido no famoso artigo 5º, até questões específicas depois, quando se trata da questão indígena, quando se trata da questão laboral, da igualdade dos direitos, da igualdade de gênero, tudo isso previsto paradigmaticamente na Constituição de 1988. Alguém dirá, foi milagre? Não havia celular. Como isso aconteceu? Aconteceu em função dos brasileiros, do gênio brasileiro, do talento brasileiro, esse mesmo gênio e talento brasileiro que sai pelo mundo e faz com que as pessoas, ao ouvirem Brasil, sorriam. O talento brasileiro que teve a felicidade de incorporar à Constituição brasileira a figura do Dr. Ulisses Guimarães, que os estudiosos aí do direito sabem que foi um parlamentar brasileiro extraordinário, que foi professor de Direito Internacional em sua juventude, em São Paulo. E também um grande brasileiro, Dr. Ulisses faleceu, Marco Maciel está vivo, que foi o autor da Lei Brasileira de Arbitragem. O Brasil não tinha arbitragem, estávamos em companhia da Coreia do Norte. Todos os países vizinhos do Brasil tinham lei de arbitragem, o Brasil não tinha, não sabíamos se era possível haver arbitragem. Não tínhamos direito do consumidor, não tínhamos direito da concorrência, não tínhamos direito da propriedade intelectual, não tínhamos cartão de crédito, viajávamos com dinheiro no bolso, não tínhamos cartão de crédito, não podíamos viajar sem pagar um imposto que singelamente se chamava de contribuição, imposto voluntário, devolúvel, não era
Era um confisco que se fazia à inteligência brasileira, que não queria que a juventude viajasse. Mas viajamos e nos construímos e nos inserimos no mundo e somos uma verdade, temos que nos orgulhar, saber que somos importantes, que nada se decide sobre o Brasil. E para terminar, que o direito é o direito internacional brasileiro, que deu tanto ao mundo, também deu muito ao Brasil. Eu vou citar apenas duas coisas altamente importantes, que nasceram no estudo, na academia, na universidade, e também na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e que servem para o Brasil de forma definitiva e de forma decisiva para o lugar que iremos encontrar no cenário internacional. Ainda não chegamos, mas vamos chegar. A primeira delas é o fato do Brasil participar ativamente da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Então foi uma convenção que mudou a relação de leitura jurídica da patrimonialidade do mar. Ninguém sabia de que era o mar, era um espaço anático. Prevalecia o princípio da bala de canhão. Estávamos já no século XX, no segundo pós-guerra, já tinha bomba atômica e ainda estava em vigor o princípio que foi elaborado lá quando surgiu o direito internacional público. No momento clássico, os reis estavam brigando, lá não sabiam de quem era o mar, a quem pertencia o mar, e um jurista holandês de gênio contratado para escrever um parecer foi bastante telegráfico. Ubi finitur terrae, ibi finitur armorum vis. O direito do rei termina onde termina a bala do canhão, onde alcança a bala do canhão. E esse princípio continuou em vigor e se transformou em um princípio trágico quando a bala de canhão não era mais a bala de canhão, mas sim uma ogiva nuclear. Bem, então houve uma grande conferência internacional, o gênio brasileiro, o talento brasileiro, o direito internacional brasileiro foi lá, contribuiu e se fez a Convenção das Nações Unidas, a Carta da Jamaica, assinada pelo Brasil em 1982. E aí foi para a gaveta. Essa carta mudava a questão do mar territorial. O mar territorial brasileiro era de 200 milhas, porque o governo brasileiro havia decidido que era de 200 milhas. Só que os demais governos não concordavam. Alguns tinham ogivas nucleares. Então era uma declaração unilateral. Foi uma ideia força no Brasil daqueles anos de 1980. Isso foi inclusive samba enredo, da Escola de Samba da Mangueira. Esse mar é meu, pescador dos olhos verdes, vá pescar em outro lugar. Então, as 200 milhas eram orgulho nacional. E aí veio essa convenção que reduz as 200 milhas para 13 milhas. Então, parecia algo impensável, traição à pátria. E foram os professores de Direito Internacional, o professor Meira Matos, lá de Belém do Pará, que veio a Brasília com a sua mala de professor no Congresso Nacional para explicar para os deputados que não podíamos ler assim 213 milhas. A convenção criava a zona econômica exclusiva, criava a zona contígua. A convenção era multilateral, o mundo aceitava, as 200 milhas era unilateral, o Brasil não tinha ogivas nucleares, não tinha sentido nenhum. E que adotar a convenção, ratificar a convenção que já estava lá no Congresso, significava garantir direitos, inserir o Brasil internacionalmente. O professor Vicente Marota Rangel saía de São Paulo, ia lá com a sua autoridade de professor da Academia de Direito de São Paulo, a velha São Francisco. Ia lá para Brasília explicar para os senadores, para os deputados, para os ministros, às vezes, as Cortes Supremas, que aquilo representava o interesse do Brasil. E diziam, mas como? 200 milhas está reduzindo para 13? Não, mas é que a 13 milhas dará direito à zona econômica exclusiva. Bom, convenceram-se, ratificou-se a convenção em 1988, quase uma década para que o Brasil ratificasse a convenção que o próprio Brasil escreveu. Houve muitas colaborações, mas a mão brasileira foi decisiva. E o que aconteceu? Aí, anos depois, surgiu o pré-sal. O pré-sal hoje é uma riqueza das maiores para o Brasil. Pode significar
A redenção do país pode significar a mudança do sistema de ensino, a saúde pública, o emprego, a empregabilidade, muita coisa boa. O pré-sal só é brasileiro porque nós mudamos das 200 milhas para as 13 milhas. Porque o pré-sal está na zona econômica exclusiva, além das 200 milhas. E, pelo dizer da Convenção, essa zona econômica exclusiva é do Estado costeiro, do Estado contíguo. Uma criação brasileira que, salvo bola de cristal, mas baseada na equanimidade, no instinto de justiça, de dar direitos ao mar, inclusive aos estados que não têm mar, como o Paraguai e a Bolívia, nasceu do juízo, do gênio jurídico brasileiro. E foi o próprio Brasil que hoje se beneficia enormemente dessa conquista feita pelo direito internacional que nasceu na academia. Foi algo desenvolvido nas academias, das universidades, em congressos como esse que nós estamos hoje fazendo. E o segundo aporte essencial do direito internacional é justamente o aporte de dar a possibilidade que nós tenhamos com a Europa um acordo de livre comércio. Isso só é possível porque existe um bloco econômico que tem personalidade jurídica internacional, que pode se manifestar como uma voz, como a União Europeia. Então, graças a isso, só porque existe isso, é que foi possível que União Europeia e Mercosul tenham já celebrado um acordo, tratado, portanto, que estabelece livre comércio entre as duas sociedades. 850 milhões de habitantes, 25% do PIB do mundo. Estamos lidando com a maior economia do mundo. A maior economia do mundo não é Estados Unidos, é a União Europeia. Então, nós temos, dentro da patrimonialidade, da potencialidade da economia brasileira, a possibilidade de estarmos aí inseridos nessa realidade, que é algo que efetivamente muda o panorama de qualquer realidade econômica internacional e seguramente também no futuro do Brasil, graças ao direito internacional público. A personalidade jurídica internacional, que existe porque existe a União Aduaneira, é algo que foi inventado no laboratório jurídico. Não se pensa o direito no parlamento, não se pensa o direito na jurisprudência dos tribunais, se pensa o direito na academia. Ele é gerido, ele é construído pela doutrina que se faz hoje com grande vício, com grande interesse no Brasil. O seminário que iremos assistir do Congresso Brasileiro de Direito Internacional, que iremos assistir nos próximos dias na Paraíba, e como essa noite, no interesse, na atenção que todos vocês têm a gentileza de me proporcionar. Muito obrigado a todos. Em nome da direção do setor de Ciências Jurídicas da UEPG e do Centro Acadêmico Carvalho Santos, agradecemos ao jurista Jorge Fontoura pelos conhecimentos transmitidos, na certeza de que serão valiosos para todos os